E aí a gente vai começar hoje. Hoje eu queria começar já falando aí sobre as nossas casas de espetáculo, né? Como a gente vai fazer, começar a produzir as nossas obras, né? A minha ideia é fazer, sei lá, vamos usar o exemplo aí da Elsa, que tinha algumas ideias, né? A Elsa tinha a ideia aí das duas casas de espetáculo, uma que seria uma do Gogoboy e outra do Polidense. Tem uma que é um tipo um cemitério com as memórias do avô. E tem a que ela tem pensado há um bom tempo que é uma glândula mamária feminina, né? Então, de uma mulher, na verdade, né? E então é uma teta que falaria um pouco sobre a questão de câncer de mama. Então, como que a gente vai pensar essas ideias para ele se transformar em algo palpável, né? Que é a casa de espetáculo. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas de casas de espetáculo. Vou compartilhar essa aqui, que é uma casa que eu utilizo bastante. Vamos ver se essa imagem fica maior. Vamos ver se para vocês também fica. Não, não fica. Vou interromper. Eu tenho que abrir ela grande para depois compartilhar. Aqui. Essa eu acho que foi possivelmente a minha terceira casa de espetáculo. Foi uma oficina que eu fiz com o David. Ela é uma casa de espetáculo retangular, de uma caixa de papelão de encomenda da minha mãe, que era uma caixa da Avon. Então ela era mediana, ela não era grande nem pequenininha. E era uma casa de espetáculo que a gente fez em 6 dias com o David, de Salvador. E na frente, ela tem duas aberturas. Uma pequenininha retangular, que é possivelmente deve ter aí por volta de 1,5 cm por 6, que é para ser visto quando eu for apresentar presencialmente. E ela tem uma abertura um pouquinho maior, que deve ter ali por volta de uns 9 cm por 10, 15 mais ou menos, que ela desce como se fosse um portão de uma daqueles castelos medievais, né? Que desce como se fosse uma ponte. Para que tem essa caixa, essa abertura um pouquinho maior? Porque esse curso que o David produziu na época foi durante a pandemia e a gente estava fazendo muitas gravações de espetáculos de teatro lambe-lambe para participar de editais que eles compravam as nossas obras, né, para ficar circulando em festivais online, porque estava durante a pandemia. Então, o que que a gente observou, e assim, o David, principalmente, que lançou essa ideia, observou que muitas vezes, quando a gente ia gravar nossas casas de espetáculo de teatro lambe-lambe, é, a gente colocava o celular para gravar e a abertura que a gente produziu ali para os olhos humanos, né? Ele não cumpria com toda a amplitude que a casa às vezes precisava. Então ele fez essa possibilidade da gente ter a casa de espetáculo que pode ser assistido presencialmente. Então eu fecho essa porteirinha e aí a pessoa assiste só por esse retângulozinho menorzinho. E quando eu vou gravar para YouTube, para festivais, onde eu preciso colocar o celular para gravar, tem essa abertura um pouquinho maior. Por que que eu usei essa casa de espetáculo? Essa casa de espetáculo ela é bem rústica, tem uma pintura simples. Na frente, eu peguei um adesivo da própria embalagem, né, da Avon, que está escrito que é em amarelo, né, que são sinalizações de atenção, né?
e que está escrito cuidado, contém produto frágil, que também tem a ver com o que é o teatro lambe-lambe também para mim, assim, sabe? É uma questão muito frágil e potente ao mesmo tempo e belo. E, geralmente essas embalagens que tem cuidado do produto frágil é algo muito importante que não pode quebrar. Então eu botei na frente também para dar aí uma, uma imagem, né, para essa caixa, né, para essa casa de espetáculo. E na lateral a gente consegue ver, na lateral da casa de espetáculo, quatro interruptores, né, bem pequenininhos e uma bateria de 9 volts pendurada por véu e uma abertura ao fundo redonda onde eu coloco a minha mão. E do outro lado a imagem não mostra, mas tem uma mesma abertura para que eu coloque a outra mão. Nessa imagem não dá para ver, mas eu coloco uma lanterna no topo dessa casa de espetáculo, como se fosse uma imagem, um canhão de pino, né, para a imagem que eu preciso. E ela foi feita em 6 dias. A oficina, quem já participou das oficinas do David, ele faz uma oficina de 6 dias seguidos e no sétimo tem a mostra dos resultados. Então, um espetáculo é uma oficina bem rapidona, assim, e que deu para fazer um espetáculo bem interessante. Essa casa de espetáculo eu apresentei por muito tempo. Hoje ela está guardada ali, porque eu pretendo futuramente fazer tipo um museu das minhas casas de espetáculo durante a minha trajetória, né, de teatro Lambi-Lambi. Como eu tenho muitas, essa casa de espetáculo ela já tem uma nova versão. E aí eu queria mostrar um vídeo que mostra como eu fiz ela dessa vez, nessa nova montagem. Por quê? Essa casa de espetáculo, ela foi feita de papelão, como eu disse para vocês. Ela tem um revestimento de papel machê, que eu acho que é interessante. E eu dou dica para todo mundo que faz casa de espetáculo só de papelão, porque o papelão com a umidade ele vai ficar mais fofo, ele vai ficar mais mole, com o tempo ele fica fraco. Mas quando você passa um papel machê, uma camada, você faz ali como se fosse um reboco de uma casa. Isso dá uma proteção maior, te dá uma extensão de vida maior para suas casas de espetáculo. Mas mesmo assim, quando eu comecei a viajar um pouco, fui para Manaus, fui para Canelas, eu fui para Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, muitas vezes. Agora eu vou para o Rio Grande do Norte. Eu comecei a pensar muito mais nessa durabilidade desses trabalhos, né? Então eu fiz essa mesma casa de espetáculo numa versão madeira. E aí é, eu vou mostrar um vídeo mostrando o processo dessa casa de espetáculo. Compartilhar aqui, compartilhar. Dessa vez tem ela. Vou descrever um pouco o vídeo, vou pausar ela para ficar mais tranquilo para todo mundo entender. Na imagem tem aí a minha mesa, onde tem a minha caixa, a minha casa de espetáculo antiga, né? Ela ainda azul, com a tampa amarela, com toda a escrita lá, cuidado, frágil, produto frágil, né? Mas na frente ali eu consigo ver ali várias madeirinhas. E essas madeiras eu tirei de caixa de maçã. Sabe aquelas caixas de mercado que vem com maçã? Então são pequenos madeirinhas de pino, que são leves e que são fáceis de colar uma na outra. E eu cortei mais ou menos do mesmo tamanho da antiga. E fui colando essas madeirinhas com cola de madeira, bastante cola de madeira. Não essa cola que está na imagem, porque essa cola que está na imagem é uma cola branca de papel. É um outro tipo de cola. A cola de madeira ela tem um tom amarelado, ela é mais forte, mais densa. E então eu fui colando essas tabuzinhas para fazer todas as paredes dessa nova casa de espetáculo. Aí, nessa segunda imagem, vocês já conseguem ver que eu já comecei a levantar
as paredes, né, dessa nova casa de espetáculo e comecei a colar uma na outra, transformando ela em um caixote, né, como se fosse a caixa da Avon lá que eu peguei. Deixa eu ver. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver todas as 6 paredes, né? É, vocês conseguem ver no canto superior esquerdo as duas aberturas, tanto a abertura do espectador, tanto da abertura do animador. E se vocês repararem, elas estão alinhadinhas. E é uma observação que eu sempre faço quando eu dou as oficinas. Essa casa de espetáculo é uma casa de espetáculo que me dá uma experiência muito diferente das outras, porque é a única que eu tenho uma troca de olhar direta com o espectador. As outras eu tô olhando de cima, ou eu tô olhando de lado, ou eu tô olhando de uma forma que a visão do espectador tá tampada da minha. Essa não. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo logo depois, né? Que vocês vão identificar essa experiência que eu tenho como animador. Porque tem um momento, para quem já assistiu essa casa de espetáculo, lá dentro tem uma lagartinha e ela come várias folhas de um pezinho de soja, né? Porque aqui na minha região é produtora de soja, de feijão, de milho, de sorgo, é grande produtora de grãos. E tem uma curiosidade que eu também sou engenheiro agrônomo, né? Então, essa referência me passa também nas minhas criações, né? Então, essa lagarta come, 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 mas tem um momento que ela vai até o olho do espectador, que tá bem grudadinho dessa abertura, e meio que dá uma mordidinha no nariz da pessoa. Então, eu consigo ver os olhos dessa pessoa meio que se indo em direção da lagarta, olhando para o lado para onde ela vai. Então, são experiências interessantes. É, no lado direito superior, você já consegue ver uma abertura mais no canto onde eu vou colocar a minha mão. E no lado direito inferior, tem a outro lado que eu vou colocar a minha outra mão. E no meio e do lado direito, né, meio lado direito, a gente tem uma lanterna já colocada no tampo. E no canto inferior esquerdo, a gente já tem ali um meio que um apêndice para um tripé, né? Um encaixe onde eu vou colocar um tripé. E aí vocês vão entender quando o vídeo for seguindo. Aqui eu já meio que queimei ela, né? Toda, que passei um maçarico de pela-porco, sabe? Dando uma queimada para dar uma cara de envelhecido, de celeiro. E depois dei uma demão de verniz envelhecido para essa cara bem antiga, para não dar uma cara de uma casa de espetáculo nova, já que ela é uma casa já meio que segunda versão dela, né? Uma sequência de uma obra que eu já tinha. Aqui está o desenho, né? Da casa de espetáculo. Eu sempre desenho como eu quero, as aberturas, por onde vai inserir a minha mão, que geralmente é muito próximo da onde eu estou assistindo e vendo, né, a casa de espetáculo. Anoto as dimensões, sempre transformo em projeto ali um desenho, porque também, né, eu sou, de certa forma, também sou um pesquisador, né, além de artista de teatro lambe-lambe, eu também escrevo sobre as minhas obras. A gente tem livros, eu sempre transformo isso em artigo dentro da minha licenciatura que eu estou fazendo também, sabe? A Elza, minha colega de sala, já viu isso sendo mostrado em toda a minha trajetória na licenciatura, falando sobre as minhas obras, como eu produzo e tal. Então eu escrevo e transformo isso também em material, sabe? Material de academia mesmo, para que seja lido e de repente usado como referência por outros. Então, isso é interessante para vocês também, sempre desenhar, quando possível, anotar. Ah, eu não consigo desenhar, então eu gravo um áudio, transformo isso num audiobook, sabe? Eu ouço podcast todo dia, eu adoro ouvir histórias, principalmente sobre obras. Então, eu ouço podcasts de escritores, de músicos, como eles produzem as próprias músicas. Então, isso é interessante também. É, e vamos lá, vamos seguir aqui.
Aqui a gente já vê ela montadinha, né? Já no tripé, fechadinha, com tampo, com abertura. Ah, André, na primeira obra era arredondada, na segunda era quadrado. Porque é mais difícil fazer a figura arredondada em madeira, né? Então, cortar em quadradinho, ângulo reto, fica mais fácil. E para mim não dificultou a passagem da mão, não. Assim, sabe? Ficou de boa, não vaza muita luz. Vamos lá, consegui. Aqui eu colo no fundo, né, para exemplificar a grama, ela já fechadinha, pronta, né? Eu acho que tem imagens por dentro. Ah, tá, vamos lá. Por dentro, essa casa de espetáculo ela tem três luzes. A primeira é a lanterna que vocês viram por cima aí, né, no tampo da casa de espetáculo, no ponto de 90 graus, com a imagem, com o ponto da cena, né, onde a lagarta entra, onde a borboleta entra. Ao centro da cena tem um pezinho de soja que tá grande, assim, né, como se fosse uma plântula, é como se eu botasse uma lente numa pequena plantinha de soja, com seus três primeiros trifólios, né, porque a soja, né, uma curiosidade aí, é bom que a gente já começa a perceber o quanto as plantas são diferentes uma das outras. A soja, como qualquer uma planta da família das leguminosas, como é o feijão, como é a soja, como é todas essas plantas que dão vagens, elas nascem por trifólios. O que que é trifólio? Tri é três, fólio vem de folha. Então ela brota por três folhinhas, uma coladinha na outra. Já o milho, que é uma monocotiledônia, mono é de um, cotiledo é que é só um cotiledon, ela nasce com uma folha só. Então, o milho, o arroz, a grama, se você observar, ela dá uma folhinha, ela nasce um brotinho de uma folha. Essa planta aí que eu quis replicar é uma plantinha de soja, ou de feijão, sabe? Para exemplificar também a minha trajetória como técnico em agropecuária, engenheiro agrônomo, e depois ela meio que passa por uma transmutação, né? Uma transformação e se transforma numa borboleta. Então, essa obra, como eu sempre digo, ela meio que me representa como essa fase de que eu vivi como estudante, trabalhador da engenharia agronômica, e depois me decidi que é uma fase muito difícil que está representado nos casulos, né, desenhados nas paredes. Se vocês observarem, tem vários casulos representados aí na parede, que quando eu aciono a segunda luz, que é uma luz azul, ele brilha, fica brilhando, tanto esse casulo brilha, quanto as nervuras das folhas brilha, das folhas, né, desse pezinho de soja brilha. As florezinhas que estão desenhadas ao fundo e nas laterais, que está em rosinha e laranjado, tudo isso são cores neon, que é bom a gente já pensar, pô, eu quero uma iluminação que possa brilhar. Então você pode trabalhar com tinturas que são neons também, que isso dá uma diferenciação, dá uma transformação. E então esses casulos meio que me representam esse período onde que eu me fechei, que é o período de decisão, é um período tenso, onde você decide, pô, eu vou trabalhar na engenharia agronômica, numa cidade que é super produtora, que a maioria das empresas é na área da agricultura, da agronomia, e que eu poderia ter um emprego fácil, ou eu vou para um meio que é muito difícil, que é ser artista, quer pensar com essa arte, com isso que eu quero viver. Então foi um meio tenso. Então, nesse momento, eu não tenho um boneco, são pinturas. Então, a representação dessa fase, né, que a gente sabe aí que a borboleta, ela tem uma fase de ovos, depois ela vai para pulpa, né, para lagarta, depois tem a fase de casulo e depois ela vem o adulto, né? Que é uma borboleta. Tem ela. Então, nesse caso meu, não tem os ovos. Eu não representei a fase ovos, mas eu tenho a fase da lagarta, que entra. Depois tem a fase do casulo, que não tem boneco, mas é uma representação de pinturas dentro do cenário. E depois eu entro com a borboleta.
Vou seguir o vídeo para ver se eu tenho mais alguma característica desse espetáculo para a gente falar sobre cenário hoje. Aí, pronto. Na imagem a gente vê um boneco de vara que é a lagarta. Ela entra pela abertura do canto esquerdo do espectador, né? Embaixo. Mas para mim, que sou o animador, ela é como se fosse a abertura da minha mão direita. Então, para essa animação aí, o que que eu faço? Eu passo a minha mão esquerda pela abertura, né, da minha caixa, né, da minha casa de espetáculo. Eu passo ela todinha pela casa. O espectador vê a minha mão todinha. Então, às vezes eu tô de luva, uma luva toda cortada, às vezes eu não tô de luva. Então, essa casa de espetáculo, eu não importo. Teve alguém que perguntou, André, como é que faz? A minha mão pode entrar? O espectador tem que ver? Não pode ver? Depende da decisão de vocês. Tem casa de espetáculo que o animador decide que a animação ele quer que o espectador passe por uma ilusão como se fosse verdade. Então, todo esse distanciamento, linhas, mão, dispositivos que possa distanciar a realidade, o sonho ali, sabe? Para que a pessoa fique imbuído daquela obra. Isso vai depender do espectador, do autor, né? Nessa obra, eu não importei em eu adentrar minha mão dentro da casa de espetáculo e o espectador olhar e falar, opa, é teatro, né? É, eu tô vendo aqui um ator, já a mão de um ator. Já tem casas de espetáculo que o espectador não vê nada, nem os dispositivos que eu mexo para que a animação aconteça. Então eu queria que a pessoa ficasse imbuído daquela cena e se distanciasse de tudo, percebe? Que são animações diferentes, são decisões diferentes que a gente tem que ter. Nessa casa de espetáculo, então eu atravesso a minha mão esquerda e utilizo a mão direita e a mão esquerda para manipular o meu boneco. Logo depois, ela tem uma mudança. Ó, minha mão tá entrando. Agora sim, ó. Por que que eu não entro com a borboleta do lado esquerdo da cena e eu entro agora com ela do lado direito da cena? Porque na minha linha dramatúrgica, a lagarta entra, né? Pelo lado esquerdo do espectador, ali embaixo, acorda, né? Dá uma espreguiçada. No áudio são áudios que eu gravei, são vozes minhas. Então ela faz como se ela estivesse acordando, observa as flores, fala, vou comer um pouquinho, né? Tô fazendo nada. Isso não tem áudio não, mas é como se ela pensasse assim: vai lá, come, 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 come e sai. Ela sai pro outro lado. E aí tem uma fase tensa, que é o casulo, e depois ela volta pelo mesmo lado que ela saiu. Entende? Para ter uma linha tipo, saí e voltei. Voltei já transformada. Então ela entra por outro lado. E aí a minha animação, a minha manipulação desse boneco, ele modifica. Ao invés da minha mão passar todinha e eu usar assim, com a mão uma colando na outra, eu só coloco as duas mãos do lado de fora e trabalho diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro vídeo para mostrar isso. Nessa foto aí, vocês conseguem observar um pouquinho que eu peguei a própria lagarta e botei asa. Mas a gente sabe que na natureza, a lagarta, ela muda de total característica. Ela cria abdômen, a cabeça, ela tem um outro sistema, sabe? Ela cria antenas e por aí vai. Nesse boneco, eu não mudei a característica da lagarta. Eu só adicionei asas para aquela pessoa. Porque para mim, esse boneco sou eu também. É o meu eu, né? Ali dentro da obra. Então é só a lagarta com asa. Então ela não é um boneco diferente. Ela é uma lagarta feita do mesmo material. Ela tem a mesma característica, só que com asas.
Percebe que, tipo, nas nossas criações a gente pode ir colocando coisas subjetivas que só numa roda de conversa, num bate-papo sobre a obra, ou numa oficina como essa, a gente pode demonstrar características da nossa obra que talvez passam despercebidos e que é interessante a gente conversar sobre. Então, nessa obra, nessa imagem aqui, eu acho que é isso. Vou interromper esse vídeo e vou mostrar André, agora. Oi, eu Elza. quero perguntar uma coisa. Sim, É, você falou na outra casa, na primeira, você tinha deixado um espaço que foi orientado para você para fazer a filmagem. aham. Nessa daí você também, você continua deixando isso, essa opção? Não. É muito engraçado como as nossas obras mostram em que período a gente estava, né? Aí eu digo o período do ano, né? Se foi em 2025 ou se foi em 2021. Aquela casa de espetáculo foi em 2021. Essa casa de espetáculo aqui, ó, eu já produzi ela em 2023, que foi quando a gente já estava pós-pandemia. Então, esse lance de fazer vídeos para a internet meio que caiu por terra, entende, Elza? Eu comecei a circular, não precisava mais de vender vídeos para editais ou para tentativas de festivais, entende? Então, eu Sim, isolei, sim. não faço mais isso Porque nessa ainda casa tem aí. essa opção, né? Porque ainda tem alguns editais, algumas coisas que ainda aceita, né, essa Sim, opção. Por sim. isso que eu Mas perguntei. foi, dim- Mas mas aqui, foi diminuindo. Você concorda comigo que diminuiu? Tipo, de 100 para 5%? Naquele período era a única opção, agora, tipo, é uma das opções, né? Então, essa casa de espetáculo eu não tenho mais essa abertura. Ó, vocês conseguem observar nessa própria imagem? Ah, não, não tá compartilhando, né? Vou compartilhar. Foi mal. Vou compartilhar agora. A gente tem aqui por volta de 3 minutinhos, eu acho que é o suficiente para vocês perceberem. Ó, vocês conseguem ver que eu tenho o uso de um tripé na minha casa de espetáculo, né? Então, essa casa de espetáculo me dá a mobilidade de fazer apresentações para crianças de 2 anos, para gente de 1,90 m, porque eu posso aumentar os pés e aumentar ainda mais ali um pescocinho que ele tem ali. Um tripé tem um pescocinho que você adiciona e vai aumentando, vai diminuindo. Isso é uma observação interessante para a questão de ergonomia no trabalho, né? Como é que eu estou trabalhando e isso está dando dor no meu corpo? O espectador está vendo com a cabeça baixada, o pescoço dói. Se é incômodo para o espectador que está assistindo uma peça de 3 minutos, né? Um espetáculo de 3 minutos, imagina para você que vai fazer esses 3 minutos vezes 10, vezes 15, vezes 30, dependendo do dia, vezes 40, sabe? É, então é interessante a gente pensar sobre aonde que eu vou dispor essa minha casa de espetáculo, a que altura está essa visão, né, minha como espectador e do outro como espectador e a minha como animador. E também aí como é que o meu espectador vai assistir, né? Se ele está agachado, se ele está sentado, se ele está acomodado e por aí vai. Vocês veem que ele está com um fone, eu também estou com fone, a minha lanterninha em cima, os meus bonecos ali em cima da própria casa de espetáculo de uma forma que eu possa pegar sem precisar de olhar. Às vezes eu nem olho, eu já sei onde está, eu só levanto a mão, pego e insiro dentro da casa de espetáculo. Vou dar play, aí, ó, dou play na música, entra a minha mão esquerda de um lado e a mão direita de outro, beleza? Vocês conseguem observar. Eu assisto, olho todo mundo, o espectador de lá. Agora eu vou interromper e vou colocar o outro para vocês verem a mudança de posição que fica quando eu animo. Quando eu tiro o boneco de lagarta
e boto o outro boneco que é a borboleta. Vocês conseguem ver que a pegada da mão muda? Antes a mão atravessava a casa de espetáculo, topava com a minha outra mão lá, e eu segurava com o dedo e mexia com a mão, assim, ó, fazendo o movimento de vai e vem. Aqui não, aqui a minha mão passa por baixo da minha casa de espetáculo e eu trabalho com a mão assim, ó, fazendo o movimento de vai e vem para cima e para baixo. Então, a pegada muda, percebe? Então, isso são detalhes que às vezes a nossa casa de espetáculo exige, tá bom? É, e nesse último minuto, tá acabando já, vou esperar para renderizar o nosso vídeo e a gente volta para falar tanto sobre as obras de vocês, quanto mais sobre algumas curiosidades dessa casa de espetáculo, tá bom? Já vou encerrar aqui, por volta de duas. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu falei sobre a questão dessa casa de espetáculo que tem uma coisa assim muito particular que é a minha troca de olhar com o espectador. Inclusive, eu comecei a ficar mais atento a essa questão depois de ter visto ali um vídeo da própria Ismini, uma das criadoras, que falava sobre essa troca do olhar entre o espectador e o ator animador, né? Que era interessante pra caramba. E a partir disso eu comecei a analisar as minhas casas de espetáculo. De todas elas eu só tenho uma que eu consigo ver o olho e, e por isso é a que eu mais apresento, é a que eu mais circulo, é a que eu mais dedico em pesquisa, em apresentar, em escrever sobre. E eu queria compartilhar aqui uma visão assim que eu tenho. Acho que todo mundo deve ter essa percepção, mas eu tive essa percepção de que no Teatro Lambi-Lambi a gente prepara, de certa forma, dois espetáculos, assim, sabe? Se apresenta um espetáculo para o seu espectador e meio que você também gere ali um espetáculo para você também, porque você vê uma coisa acontecendo várias vezes ali de forma muito poética, assim, sabe? Dando vida a objetos, a sombras. E aí eu vou compartilhar esse vídeo que é um vídeo gravado da minha visão de ator animador dessa mesma casa de espetáculo. Então, eu botei ali o celular enquanto eu gravava, enquanto eu apresentava, né? Acho que foi no Natal, aqui da cidade. E, e nesse Natal eu tive essa oportunidade de gravar, né? Para falar, vou gravar essa visão do espectador. Deixa eu parar. Pronto, achei. Compartilhar. Então, já começa aí, vocês conseguem ver que é uma tarjazinha em retangular, que é a visão minha, né? Que eu vejo, porque o corte, a abertura é retangular. E você já consegue observar ali a lagartinha entrando na casa de espetáculo, e ao fundo vocês vão ver os olhos, né? De uma criança, mas às vezes você também vê olhares de outras crianças que tentam adentrar ali de forma meio que intrusa, né, naquela sessão, já que aquele espetáculo está sendo feito para uma só pessoa, mas tem coisas que a gente não consegue segurar, que é essa vontade, às vezes, da criançada de assistir. Então ele meio que cola ali ao lado para também assistir. Então vocês vão ver. Ó, tem um olhar da criança que eu já vejo direto. Então a lagarta tá ali se movendo, comendo uma folhinha, come outra, e você vê outra criança colando ao lado. E aí ela sai. Quando ela sai, eu mudo a luz, aponto o dedo para os casulos para que as pessoas vejam esse casulo e logo depois a borboleta entra voando, girando, toda saltitante, com as luzes piscando. E ao fundo a gente consegue ver o olhar do espectador.
as mudanças de luzes que o espectador não vê, mas eu vejo. Então, essa parte dos bastidores. Então, é um videozinho bem curtinho que eu mostro ali. Meio que é um espetáculo que você também vê, sabe? De como bastidores ali, que eu acho que também tem a ver com que a proposta do Ed, né? Que o Ed falou aí que quer fazer um espetáculo que vai ser dentro da cortina do teatro, né? Começa ali e depois gira. Então meio que faz essa brincadeira também com os bastidores. Então eu queria agora, acho que sobre casa de espetáculo, como a gente vai falar sobre cenário, sobre criar, sobre construir. Eu queria mostrar, assim, bem especificamente essa casa de espetáculo, de onde veio, né? Lá do curso de 6 dias, até onde ela está, né? Hoje em dia eu tenho um, um rito, né? Um ritual que todos os lugares que eu vou com ela, eu compro ali uma lembrancinha da cidade e colo nela mesmo. Então ela vai virar ali meio que uma malinha cheia de pingentes, de amuletos, de chaveiros dela, das cidades que eu circulo, porque é a casa que eu meio que apresento em vários lugares. E também ali deu para ver as entradas, né, as aberturas dos olhares, a questão de antes eu apresentei ela numa mesa e por aí vai, até chegar a um tripé. Então, eu queria agora abrir aí o microfone para quem tiver interesse já de começar a falar sobre como tá o processo. Ah, André, da semana passada para agora eu decidi fazer assim. Eu já achei aqui uma caixa de madeira, e se quiser mostrar a caixa, pode mostrar. Ah, uma de papelão. Ah, já comecei a fazer meu cenário, tá assim, tá assado. Ah, não, eu comecei a fazer aqui os bonecos. É o momento da gente começar já a falar de cada um, do processo de vocês. Ah, não, André, eu tô perdido ainda, tá tudo tranquilo ainda. A gente vai fazer as coisas acontecer no tempo correto de cada um, tá bom? Mas também não se sinta pressionado para abrir o microfone também. Se não quiser abrir o microfone hoje, tá tranquilo, tá bom? É, fique à vontade para abrir o microfone. Se ninguém abrir, eu vou pedir alguns que eu já sei que já estão avançados. Só não brigue, tá, gente? Na decisão de quem vai falar primeiro. André, Eu. ó, eu não resolvi ainda. Eu resolvi como eu vou fazer, mas eu não encontrei uma caixa que me favorece no que eu quero, o que eu estou fazendo a do guarda-roupa, né? Que eu vou fazer Ok. primeiro. Aí eu até separei algumas coisas aqui. Uma eu pensei em duas possibilidades com o material que eu tenho em mão agora, porque talvez uma caixa de sapato seja interessante para mim, mas eu não tenho. Eu vou ver se eu arrumo. Então, eu tenho uma caixa de sabão em pó e eu tenho que eu pensei que poderia ser uma possibilidade, mas porque ela tem uma altura, ela tem uma largura, mas eu não sei se ela me dá o retorno que eu quero, embora eu ainda não. Eu estou com duas possibilidades do boneco. Então, eu não sei se isso aqui vai me dar para fazer, se eu fizer um boneco de massinha ou de papel machê, por exemplo. Mas Entendi. se eu fizer como eu estou imaginando, o que que eu pensei? Eu pensei em fazer, só que ele não vai ter muito movimento, mobilidade, ou de repente até dá para fazer, né? Então, eu vou criar aí. Eu pensei assim, quando eu era criança, lá em Barbacena, como eu era criança há muito tempo, a gente tinha eram uns bonecos que era só o papelão, era só aquela imagem. E vinha com um desenhinho a roupinha, o biquíni, sunga. E aí a gente encaixava, era encaixado as roupinhas de papel. E eu pensei Aham. que, de repente, isso pode ser uma opção para mim também. Eu pensei nisso. Se eu for fazer nessa, porque daí eu ponho para dentro, para fora, porque eu pensei nisso, vai tirando a roupinha, vai tirando e tal, né? Mas também pode ser que fique muito óbvio, não sei, vou pensar ainda aqui.
E aí, isso daqui me dá essa possibilidade. Mas eu pensei em duas coisas. No momento, quando eu abri o guarda-roupa, abri a porta, ele realmente ser um guarda-roupa com roupinha, os cabides e tudo, e depois atrás, de repente, uma cortininha, alguma coisa, e daí, tchá, daí sai o meu Google Boy. Eu pensei, Elza, o que que você. Eu gosto dessa. Eu acho que pode ser. Você fica imaginando em que sentido essa, esse personagem? Esse personagem, ele foi pego, ele tá, ele... Como é que é? Me conta um pouco sobre o que você tá pensando nessa história. não, eu não tinha pensado. Eu pensei nessa possibilidade dele ser pego, mas daí eu Aham. achei que ele não ia conseguir desenvolver, sabe? Porque aí eu fui ver uns vídeos e tal, é muito engraçado. Então eu pensei também num lado meio é, com sátira, sei lá, de repente. Porque Sabe eu por quê? achei engraçado. É. Na minha cabeça, essa caixa aí que você tá, ela é o guarda-roupa da sua casa, sabe? Sim. Eu acho que além dessa caixa aí, você precisa de mais uma outra que vai compor todo o cenário. Aí eu fico imaginando que você pode Hum, pegar essa caixa aí que tá aí, exemplo, que eu tô com o meu livro na mão, eu né? penso, entendi. Vou virar ele aqui para você ter meio. Vou pegar um mais grosso para ficar mais fácil de exemplificar. Exemplo aqui, ó. Eu peguei o meu livro, eu deitei ele e tô com ele na minha mão. Então Tá, aqui, ó, eu pego na metade aqui, mais ou menos. Tô botando uma caneta para exemplificar aqui a metade desse livro. A tá, metade para frente seria o cenário onde os guarda-roupas estão. E a tá. metade de trás estaria o seu boneco, onde eu fico imaginando que ele poderia ser um boneco assim muito móvel e que poderia dar mobilidade para ele dançar Pensei. bem sensualmente, sabe, com várias articulações, mas que ele fosse boneco que tivesse articulações já nessa própria caixa que tá aí, tá ligado? Para você não ter tanta dificuldades. Porque o que que eu penso na dramaturgia desse espetáculo? Vamos ver se você curte essa ideia. Vamos lá. Porque eu sou meio entrão também nas criações também, sabe? Então eu dou É uma ideia, trota. se vocês acharem ruim, só joga fora, não tem problema. Eu fico imaginando que essa casa de espetáculo poderia surtir nesse lance de uma casa, com esse guarda-roupa, uma cama, e aí tem uma mulher sentada e já começa com a porta batendo, por exemplo. E aí vozes de fora. E aí entra um boneco, esses dois bonecos, que seria a mulher e o homem que entrou, não precisaria ser bonecos tão com tantas manipulações, poderia ser por vara por baixo, sabe? Que Sim, entraria e tal. E aí teria ali um diálogo, pá, não sei o quê. Esse boneco fica bravo, essa porta de guarda-roupa abre, esses procura, que não sei o quê, e tá tudo fechadinho, não tem ninguém, a discussão, pá. O cara vai embora, ai meu amor, pá, 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 não sei o quê, ele vai embora, e aí do nada a cortina abre, e aí é a surpresa. E é sim o grande boneco que move. É o boneco que sim, você dedicaria quase todo mais tempo para criações, sabe, para luzes, para esse lugar figurino, eu acho que você pensaria nesse boneco Gogoboy, entende? entendi. Então, eu tinha pensado nisso. Não, não nisso, assim, mas de alguma coisa assim, nesse sentido de abrir depois o guarda-roupa. Mas aí, então, ele já se inverte. É um guarda-roupa dentro de um quarto, por exemplo. Ele não é É, a minha caixa, cenário, a minha casa do espetáculo, ela não é o guarda-roupa. Ela é um cômodo, ela é o quarto. E aí o guarda-roupa está dentro do quarto. Entendi. exato. Entendi. Daí, quando o espectador olhar, ele tem a cama, ele tem, né, o Aham. ambiente do quarto e o guarda-roupa. Aí depois, legal. Deixa eu ver o tamanho dela de novo, essa caixa. Não, mas aí então eu vou inverter. Aí então eu posso fazer, de repente, o guarda-roupa uma menor, Uma menor? né? Mas eu pego, não essa, né, de chá, mas de repente uma menorzinha. Eu vejo lá alguma coisa de aveia, caixa de aveia, dela Sim. um pouco, De mas maisena, de aquela um pouquinho maisena. maior. Aquela É, maisena um pouquinho maior, não a pequena, aquela um pouquinho maior, ela tem uma largura essa é a boa. média, né? De É, repente. Tem que ver também, porque aí eu vou ter que. Porque se ele é. Mas eu posso fazer, de repente, ele com. Tipo marionete, né? Com fios, né?
Eu tenho que Sim, estudar um porque essa própria pouquinho. estrutura dessa caixa, você já pode conseguir colocar, deixar arames já inserido, para que você só move ali no momento necessário, sabe? Que é o final, que é quando a mulher pode estar sentada na mesa, na cama, só olhando para ela, para ele aqui sim, e ele se deleitando ali na dança ali, sabe? Você viajou. Eu acho que é uma obra bem interessante, bem divertida. É. Alguém quer dar uma colaboração com a obra dela? Ok. Obrigada. Então, obrigada. Então, olha, eu acho que você pode dedicar, por exemplo, como você já tem a identificação do que você pode fazer, construir essa caminha, fazer desse guarda-roupa ou guarda-roupa, né? Dedicar os cabides, a roupinhas. Eu acho que nessa semana que vem, eu falei que esse final de semana o Yoga ia vir, mas ele tinha uma apresentação teatral e pediu para semana que vem. Mas quando a gente for falar sobre bonecos, principalmente bonecos, né? A gente vai ter a Bel Kiss, que tem um trabalho assim muito forte sobre construções de roupas pequenininhas, bonecos pequenininhos, com articulações pequenininhas. Então, ela vai dar ali uma aula pra gente assim que eu não sou possível dar, entende? Então, eu acho que poderia casar com o seu trabalho também, tá, Elza? Você conhece a Ah, Bel, né? sim. E ela tá no grupo também, no nosso Ah, grupo. beleza. É, mais alguém quer compartilhar do que já tem? Eu acho que a Graciela, por exemplo, está bem avançado. Se quiser mostrar um pouquinho também, mais. Obrigado, viu, Elza? Yo estoy, ¿aló? Sim, Yo estoy investigando sobre el holograma. Estoy investigando. Acá hay un efecto que se hace como en un parque que es como Fantasilandia, que donde hay muchos juegos y hay una casita así como de terror y también hay un espacio que se llama, no sé si todavía existirá, pero en esos tiempos se llamaba La Monga y sim, era que una persona estaba frente al escenario y luego se convertía en un gorila, frente a las sim. personas y luego salía el gorila. Bueno, eso estoy tratando de jugar Já con corri ese demais da efecto. monga. Claro, y estoy en ese efecto, pues de hecho te mandé un videíto, pero claro, la caja la tengo que partir en muchas partes porque tiene que haber un espejo, un vidrio, algo transparente, entonces eso va en el medio y ahí tengo que ir jugando con luces para que en el fondo no se vea la imagen al momento de mirar por la mirilla, pero con el efecto de la luz vaya apareciendo esta imagen como que no sea real, ¿cierto? Como que sea más como efímera, así como transparente. Bueno, ahí estoy. E já teve algum tipo de resultado? Você ainda está na pesquisa? Como que está isso? Em, Hasta el momento me ha dado resultado, pero no tengo como la sistematización, por ejemplo, el circuito de apagar una luz y Sim, que eso tengo que hacer, apagar una luz para que se vea oscuro sin el personaje, después prender otra luz para que aparezca el personaje. Entonces estoy descubriendo la sistematización de poder como jugar con esto, con estas luces. Que igual cuesta porque como es en miniatura, yo de repente me puse a buscar en internet y claro, sale como una explicación de cómo es el efecto de la monga, pero hay pasillos, por ejemplo, y dentro de la caja igual tuve que hacer esos pasillos para poder hacer el efecto. sim. No sé si me Muito- entendí. Entendi, entendi. Caramba, você não para não, né? Mira, te mandé una foto para que te mandé una foto al WhatsApp para que lo vieras como tuve que
partir la caja para poder realizar el efecto. Vou mostrar. Y un video, pero ahí estáis jugando nomás porque para ver si me resulta. Esse? Claro, ese es como un efecto. Aquí hay una puerta donde está el personaje, hay una puerta, entonces por ahí es la mirilla y atrás del vidrio, como se ve ahí, a mano, a ver si está el efecto, a mano izquierda se supone que va el otro personaje, el que como que se antepone al personaje que ustedes todos van a ver. Es como que hicieron un efecto como que se cambiaran, ¿me entiendes? Pero al final queda lo mismo, es como un efecto de luz. Sim, muito legal. Ai, Graciela, você não tem limite. É a aluna maçã, né? Ela chega com a maçã, professor. Muito bom, muito bom. Gente, é muito interessante como o Teatro Lambi Lambi nos dá liberdade para viajar em várias coisas, né? Tipo, olha como ela é do Chile e traz aí uma figura que é do imaginário de vários povos. É, eu imaginei que isso era só coisa do Brasil, sabe? E aí ela vai dizer uma coisa que eu já corri por muitos, muitos léguas de monga quando era criança, quando... Menino, que é de gente saindo daquelas portas, daquelas carretas que tinha monga. É impressionante. Então você está trazendo aí coisas que comunicam com o nosso povo também, com o povo, acho que latino-americano, né? Eu acho que é uma proposta muito interessante. Trabalhando efeito de luzes também, né? Que, como eu já disse, a Graciela já é uma pesquisadora de teatro lambe-lambe aí de muito tempo, então ela vai trazer propostas assim desafiadoras. Eu acho que é o que faz com a gente também. A gente começa a fazer uma casa mais simples, vai se desafiando, vai adicionando coisas, vai fazendo efeitos, vai fazendo aquilo. E, e é isso. Graciela, muito legal. Vai compartilhando no grupo pra gente sempre esses materiais, todo mundo, pra gente ir instigando os outros, assim, para próximas obras também, né? Valeu, Graciela, obrigado. Mas alguém quer compartilhar com a gente? Opa, Opa, bom, André. tudo bem, Ed? Opa, olha só para ver se eu consigo contribuir ali com a ideia da Elsa, do guarda-roupa, eu pensei o seguinte, o guarda-roupa poderia ser de 4 portas, ver se consegue entender, senão depois eu desenho alguma coisa e coloco lá no grupo. Um guarda-roupa de 4 portas, nas 2 portas do meio, quando abrir, daí tem esse cenário com as roupinhas, o cenário de um guarda-roupa mesmo, né? Porém, ah, ele tem 2 partes, né? Que tem esse formato de L, assim, sabe? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui assim. Deixa eu fazer aqui. Ó, ele tá assim. Esse é o formato do que tem as roupinhas ali dentro do guarda-roupa. E quando fechar a porta, daí o marido deu aquela olhada e tal, daí fechou a porta. Ela faz esse movimento. E essas 2 partes aqui, elas vão para as 2 portas da lateral que estão fechadas. E daí muda o cenário. Aqui Aham. dentro, aonde ficou, daí tem todo um cenário de boate. Daí tudo preto, com luzes, e daí ele aparece ali dançando, sabe? Faz uma transformação. Talvez fique bem interessante dentro dessas ideias que vocês colocaram. É tipo você fazer uma abertura secreta, né? Você tira um livro, essas coisas assim, né? Aí você tira É, uma roupa, eu posso até fazer assim né? Tirar uma roupa X, uma caixa X, ou um sapato, um calçado, e daí ele abre assim com uma estrutura igual aquelas coisas. por Já aí, viajei. por aí. Que legal, É. que bom, tá? E, e agora falar um pouquinho
Do meu, eu tô sem material aqui, que essa semana foi bem corrida, mas eu já estou buscando bastante referências, bastante texturas para usar. Então eu vou usar para fazer o palco, eu vou usar um cano PVC. Na base, para fazer o movimento, o giro, onde o palco ele vai estar sendo visto de pela parte de trás, né? A princípio, Aham. vai estar sendo visto a cortina. E daí, para fazer esse giro, para a cortina vir para frente, eu vou usar embaixo aquelas rodinhas do, do prato do micro-ondas, sabe? Aham. Que daí ela vai me dar esse giro. Eu vou girar por baixo com uma maçaneta, Legal. né? E daí eu faço uma marcação aonde termina aquele giro, é o ponto que a Se tá cortina pra está de frente ou frente. tá pra trás, né? Aham. Isso, tá? Então já pensei nessa solução. Os personagens, eu vou utilizar personagens como é utilizado no era utilizado, né? Acho que não se usa mais no teatro de papel. Eu busquei essa referência, sabe, teatro de papel, onde os bonecos eles não têm movimentos, são Aham. impressos, né? E eles entram pela lateral. Lateral. Dentro daquele cenário, eles entram pela lateral. Entra e sai, só com uma varinha. O cenário fazer todo nessa pegada também, todo de papel, né? Legal. Trazendo ainda essa referência do teatro de papel. E, e a casa em si, ela vai ter um formato de um teatro. Então, quando a pessoa for olhar, ela vai olhar lá na frente no teatro. Eu dei uma viajada aqui, mas eu acho que não cabe muito, que dependendo da pessoa, talvez não entenda a ideia, mas eu tinha pensado que, de repente, a visão dela poderia ser de dentro da cabine de luz e de som, né? Mas talvez isso não fique claro para quem não é muito ligado assim no teatro, né? Entendi. Então, só uma abertura lá na frente, na fachada do teatro, e ela consegue ter essa visão da parte interna. Eu acho que resolve já a situação. E daí muita luz, né? Muita luz, muito efeito de luz, fazendo os mini refletores, Ah. a, a ribalta, enfim, efeitos assim, né? Você desenha seus trabalhos? Como é que você faz quando você está criando? Isso. Eu faço um painel colocando as referências, né? Mas Aham. eu desenho, eu faço uns rabiscos sim. Eu faço uns rabiscos, talvez só eu entenda, mas, Mas é mas isso, eu faço. envia pra gente. É porque eu tô querendo fazer dessa oficina, de repente, sei lá, produzir um material com todo essas obras que a gente tá fazendo aqui nessa oficina, sabe? Tá, Seria interessante a gente ter isso, inclusive para nós, como prestação de contas, né, do projeto para a PNAB. É interessante também a gente trazer todos esses materiais do curso, sabe? Do processo, os desenhos, escritas, músicas. Envia tudo no grupo, vamos fazer esse hábito já de começar. Eu tá. também vou de repente começar uma nova casa de espetáculo. E aí eu começo junto com vocês também, vou desenhar, vou anotando e vou mostrando fotos lá também para todo mundo, tá bom? Legal, Você envia pra legal. gente também, tá, Ed? Tá, pode deixar, envia sim. Tá muito legal, suas ideias é muito interessante e você já tem aí meio que saídas, né, para as coisas que você quer. Isso é interessante. Obrigado, viu, Ed? Tá, valeu, obrigadão. É Obrigadão. nóis. Mas alguém quer compartilhar com a gente? O John tá aí.
John, você quer compartilhar algum avanço? Ou quer mostrar mais sobre a sua casa de espetáculo, que já está avançada, se possível? Boa tarde. Boa tarde. Tá todo mundo conseguindo me ouvir, né? Sim, Peço desculpas não ter comparecido no primeiro momento da aula. Tive um pequeno imprevisto aqui, só consegui entrar agora. tranquilo. Mas em relação à caixa, eu ainda não tive muito progresso ainda, porque eu sofri um acidente recentemente de moto e estou tendo que andar de cadeira de roda temporariamente. Então isso acabou dificultando um pouco a conclusão, né? Porque Sim, o tempo que eu tinha livre era para ir para o hospital, e ficar internado, enfim, todo um processo. Mas sim. agora eu estou na fase de fisioterapia, eu acredito que agora eu vou ter mais tempo, né, de ficar em casa, de cuidar da caixa, da casa de espetáculos para poder concluí-la. Ok. O, mas ela está bem adiantada, como eu já compartilhei lá no grupo, ela já está no processo de finalização, né, de acabamentos. Sim, Questão de pintar as portinhas nas laterais, para deixar ela mais fiel possível o prédio original, né, ao qual ela foi inspirada. Mas a minha maior dificuldade no momento, que eu estou quebrando muito a cabeça, é para pensar na questão da confecção dos bonecos, que material utilizar, que forma de manipulação. Confesso que tem quebrado muito a minha cabeça nesse sentido, porque inicialmente eu tinha uma ideia, é tanto que eu fiz a caixa pensando nessa ideia, mas na prática eu vi que a ideia não era tão prática e e como tão era? bacana. Era manipular os bonecos com vara por cima Aham. da, certo? Só que acaba quebrando um pouco a O imensão. telhado, né? Isso, Teria que cortar o telhado. isso. E assim, eu não encontrei nenhuma alternativa que ficasse legal de eu abrir o telhado e mesmo assim não perder a questão da imensão para quem está visualizando, sabe? Porque acaba, de certa forma, entrando luz, né? E isso acaba quebrando um pouco. Eu não queria que o espectador, né, a pessoa que estivesse assistindo, percebesse que se trata de, né, de como posso dizer, de algo fictício. Você é que me entende, Aham. sabe? Que ele... Você quer que ele seja algo mais imersivo mesmo, que ele seja tomado por aquela ideia e por alguns instantes ele esteja dentro mesmo, né? E Exato, que não exato. tivesse nenhum tipo de distanciamento, de que eles possam ver que aquilo são só pessoas fazendo teatro, né? Exato, exatamente. Que não houvesse nenhuma interferência externa, tanto na questão de E luz. esses bonecos, ele teria que ter a mobilidade só de andar, eles teriam que ter mais movimentações, como é que seria, no seu pensamento, se fosse por cima, por exemplo? Pronto, eu inicialmente pensei numa coisa bem simples, certo? Mas que que representa bem, né, o que aquele espaço representa. Inicialmente, eu colocar pessoas indo e vindo, né, com um som de passos e tal, de trem chegando, trem partindo, toda aquela sonoplastia típica, né, de uma estação de trem, né, antiga, com sininho e tal. Eu até pensei na minha caracterização, eu até pesquisei as roupas que as pessoas que trabalhavam na estação, responsável por receber os bilhetes das pessoas que Sim, embarcavam, né, e já estou já vendo com a costureira para produzir, confeccionar essa roupa, legal, que é uma roupa toda amarela, com um chapéuzinho e tal, com um sininho, legal. a ideia é que a pessoa que vai assistir, ela inicialmente ela pega o bilhete com outra Aham. pessoa e me entrega o bilhete, como se ela Uhum. realmente estivesse Muito embarcando, bom, muito entende? bom, muito bom. E como essa estação ela é bem antiga,
eu pensei em trazer alguns personagens históricos aqui da minha cidade, nesse ida e vinda de pessoas embarcando e desembarcando. Por exemplo, Antônio Conselheiro, para quem não sabe, Antônio Conselheiro ele é daqui de Xeramobim, nasceu aqui em Xeramobim, teve um comércio, se casou, né? Só depois, então, que ele saiu desbravando os sertões e, anos depois, fez a revolução lá em Canudos, na Bahia. Aí a ideia era essa, aí também mostrar o Luiz Gonzaga, porque essa estação ficou marcada como uma das estações que o Luiz Gonzaga ele fez um mini show, digamos assim, na época que ele estava fazendo campanha política para o grande parceiro dele de composição, né, que inclusive até compôs Asa Branca, esse parceiro dele que, uma época, ele se candidatou e Luiz Gonzaga ajudou ele, né, ajudando ele na divulgação, né, No jingle, né? isso, na divulgação da campanha, né, eleitoral dele. Então, uma das estratégias foi sair no trem, em em estação, parando, tocando, e o Luiz Gonzaga parou aqui na estação de Xeramobim, fez um mini show e tal. A ideia também era A reviver esse figura dele. momento, sabe, para dentro da caixa, e também fazer uma homenagem ao nosso mestre, doutor da cultura, mestre Piauí, que já faleceu há alguns anos, mas que ele foi uma figura muito marcante para a vida de muitas pessoas aqui que trabalham com arte, principalmente a minha, um cara que sempre me motivava, né, por mais que tivesse pouco estudo, ele era uma pessoa que tinha muito coração, né, gostava muito das artes, indiferente do que ser, de qual vertente, né, por mais que ele fosse do reisado, né, ele amava todo tipo de manifestação artística. Então eu quero trazer ele para dentro da caixa também, brincando reisado, com o Bumba Meu Boi, com alguns personagens do Bumba Meu Boi, entendeu? Dentro da estação. E Legal. além disso, eu pensei também em brincar com a luz. Na hora que o trem chegar, aí a luz dentro da caixa simbolizasse o trem chegando, uma luz indo e voltando, acompanhando junto com o som da sonoplastia. Eu sei que pode ser algo bastante complexo, né? Se tratando de um espetáculo, né, de lambe-lambe, mas eu tenho essa pretensão, não sei de que Mas não forma. é, não é complexo, não, não é tranquilo, tá. Eu acho que a gente tem que mirar em cima mesmo, nas ideias lá mais mirabolantes possíveis e fazer. Eu acho que é possível fazer tudo que você pediu aí, que você pensou. Agora, voltando sobre a questão das manipulação, né, sobre boneco, porque eu acho que é uma questão que vai destravar um pouco a sua criação. Que você achou daquela proposta que eu te mostrei lá, das mudanças de tempo, de uma casa de espetáculo que eu mostrei por bonecos passados por baixo, e eles também são de papéis, né? Não, exatamente, André. Quando eu vi aquela proposta, aí já mudou completamente a visão que eu tinha. E realmente é muito interessante aquela proposta, né, dos E dá pra bonecos. fazer a figura do boneco do Luiz Gonzaga e a trilha sonora muda, sabe? Os personagens do Bumba Meu Boi podem aparecer tudo por baixo. Você consegue fazer a animação de um trem passando por baixo, assim, e encostando na estação, sabe? Só que aí a sua pesquisa iria para o teatro de 2D, né? Porque é papel, né? Ele é impresso. E ele é diferente da confecção de bonecos como a Elsa tá pensando, que sei lá, de papel machê, que teria formas, né? Então o seu seria 2D, que se assemelha um pouco também com a ideia do Ed, né? Que também é teatro de papel, que se assemelha com uma das minhas obras também aqui que o Felipe anima, que é a Mona, que é de papel também. Então eu acho que a gente tem que, junto com o cenário, meio que decidir quais são as propostas, né, de animação, de manipulação que a gente vai fazer. No seu caso, o cenário já está pronto, o fundo daquela casa está aberto ainda, né? Ela é toda fechada. Depois eu vou Ela é por compartilhar com baixo, é? vocês um vídeo Ok, completo dela por dentro, como é que ela tá, para ter mais beleza. uma noção. Mas ela tá tipo, tem um visor, né, onde o espectador vai visualizar, e eu fiz de acordo com como ela é por dentro, o prédio original. Só que eu coloquei uma divisória com as coxias, como se fosse duas Aham. coxias nas laterais e uma parede no centro, onde eu tenho um espaço para, atrás dessa parede, dessa pequena parede,
guardar os bonecos. Aí dessa parede eu tiro os bonecos, sabe? Aí passo pela coxia. Aí Uhum. a pessoa visualiza, eu tiro, passo pela coxinha e guardo atrás da parede. A ideia inicial era essa, sabe? Mas eu posso estar fazendo por baixo também. Agora que você me deu essa ideia, é uma possibilidade também de eu fazer essa manipulação por baixo, né? Ver qual que seria a parte mais interessante para sua proposta e meter ficha. Eu acho que por baixo seria uma boa proposta, por cima, sobre essa questão de ter que cortar. É, vai cortar a nossa aula agora, em um minutinho. A gente pode voltar já para finalizar esse assunto seu, tá? Mas por cima eu adianto que eu acho que teria que cortar o telhado, e aí isso dá uma. Voltei, voltei. O John tá aí também. Só para concluir, John, eu entendo que se a gente cortar o telhado não fica interessante, porque você acha que quebra essa questão da ilusão. Mas de qualquer forma, eu acho que talvez você precise fazer. Não sei como é que vai ser a animação direitinho ainda, mas eu vou virar aqui a câmera um pouquinho. Deixa eu ver. Achei. Ó, vou tirar o telhado. Você não. Porque se você fazer por cima, tem que cortar o seu telhado, né? Eu vou virar aqui o telhado aqui, porque o meu telhado ele sai. Nessa casa de espetáculo eu tenho pelo menos essa aberturinha pequenininha, tá vendo? Mesmo que o telhado esteja aqui, eu tenho que ter pelo menos essa aberturinha, porque senão eu não vejo o meu espetáculo, né? Como que tá os bonecos. Aí essa casa de espetáculo eu vou abrir aqui pra vocês verem. Tá os bonecos ali, por baixo eu manipulo, e por trás desse murinho aqui, eu tenho um boneco que entra por baixo, lá a abertura lá. Então esse murinho meio que tampa, né? É, mas se você não quiser fazer abertura, tem que fazer algo semelhante à casa de espetáculo que o Yoga tem. O Yoga tem uma casa de espetáculo que é que é a própria cabeça dele, é um palhaço enorme assim. Ele é de Manaus. E ele tem vários dispositivos dentro dessa casa, né? Dessa cabeça, que ele vai mexendo todas as cenas. E são várias cenas. Tem uma cena que é um palhaço que entra e faz malabares, mas é uma figura estática. Aí tem uma cortininha que tampa. Isso é dentro da cabeça do palhaço, se divertindo. E depois abre essa cortina, tá o palhacinho sentado em cima de uma cadeira, escrevendo e tomando um soro de sangue, assim, sabe? E com vários pequenos papéis jogados, embolados no chão, como se fosse assim, né? O palhaço alegre nas apresentações, mas em casa, ali naquele momento de criação, é um trabalho bem difícil também, às vezes triste. Então, mas todas essas mudanças, todos esses positivos, a cortina, o palhaço que está escrevendo, que a mão mexe, que a cabeça mexe, os bonecos são inseridos, ele não vê nada, porque a cabeça é enorme, tem uma cabeleira enorme, um black, porque ele também tinha um black na época. Então, todos esses dispositivos, ele sabe aonde estão e são trabalhados perfeitamente para que aquela movimentação vá só até aquele lugar, entende? Então, quando a gente for pensar em criar nossas casas, tem essas possibilidades, né? É, eu vou assistir todo o meu espetáculo, vou ter uma troca de olhar com os bonecos que estão acontecendo, ou é uma casa que eu estou trabalhando às cegas e eu tenho que fazer ali um malabarismo tremendo para que a cena aconteça direitinho como eu preciso que aconteça. Entende? São possibilidades. É, Mas alguém quer compartilhar? A gente tem aí a presença da Isis. Isis, ela fez o curso de atuação com a gente aqui, junto com a Mirelle. Então, é uma aluna da escola pública daqui de Naí. E ela veio, semana passada, ela assistiu pela ligação com a Mirelle e ela não conseguiu.
Seja bem-vinda, viu, Isis? Se você se sentir perdida, se você tiver alguma ideia já do que você quer fazer também, quiser colaborar com a gente, fique à vontade, tá bom? Oi, obrigada. Então, de início eu pensei, eu não sei ainda o que que eu vou fazer, tipo, direito, assim. Eu pensei em recriar, tipo, algumas obras que já existem, eu não sei se isso é possível. É possível. É, eu tava pensando na Metamorfose do Kafka também, eu acho que é uma ideia bem legal, assim. Mas eu não sei ainda direito. Não, beleza. Já vou anotar isso aqui pra gente já meio que comunicar, trocar as ideias sobre isso. Uhum, Aí, fique à vontade para me chamar no Zap pra gente trocar uma ideia. Tanto você quanto a Mirelle, que é de Unai, claro, vocês têm aí a disponibilidade que os outros não têm, que é vir cá no teatro também, criar juntos se quiser, vir para cá no dia do curso se vocês quiserem também. O Felipe tá aqui hoje, tá todo mundo. Quem é de Unai fica mais fácil, né? Porque pode vir aqui no nosso ateliê, produzir junto e tirar as dúvidas. Pode ficar à vontade, tá bom? claro, obrigada. E, É, André, deixa eu falar, fala. com essa galerinha que tá bem, bem fresquinha, né, André? Que é normal, às vezes, a gente ficar perdido. Eu estou fazendo esse curso e eu ainda não fiz nenhuma casa de espetáculo. Eu tenho algumas ideias agora porque eu fui amadurecendo à medida que eu fui fazendo. Eu faço outras coisas, eu faço manipulação direta, eu faço algumas coisas com já bonecos e tal. Mas o lambe-lambe é a primeira vez que eu estou fazendo, que eu tô falando assim, agora eu vou fazer, né? Então é um Sim. processo, às vezes acontece e tá tudo bem, né, André? É um processo, às Exato. vezes, mas a gente tem que investir, não pode desistir. Mas não fica, Exato. fica perdidinho, é normal às vezes, né? Daí, de repente, vem uma ideia, porque assim, como o lambe-lambe, eu vejo o lambe-lambe como muitas possibilidades. Então, a gente às vezes acaba se perdendo, porque quanto mais ideias você tem, mais você não sabe para onde você vai, acaba pulando às Uhum. vezes. Então, às vezes, uma coisa simples, pensa numa coisa simples e fala, é isso, investe naquilo, que às vezes é o, Sim, é o feeling da coisa, né? É o que sim, resolve. sim, exato. Obrigado, Elza, pela colaboração. É, a Bruna, Dayana, deixa eu ver mais quem que. Mirelle, se alguém de vocês quiserem colaborar, Gala, Lu, Oi, oi, Dayana, tô aqui tentando ver se consigo abrir a câmera. tranquilo. Ah, deixa eu ver. Isso. Eh, eu só ia, tipo assim, compartilhar, talvez. Eu acho que eu vou mandar depois fotos de como está indo. Como está indo, não tô conseguindo pegar muitas vezes, talvez uma vez assim na semana, né? Eh, eu tô criando a história de. Não é a história, eu agora fiquei pensando da última aula sobre. Talvez eu queria meio que fazer uma narradora, assim, tipo, que leia algumas cartas para minha avó. Pensei uma coisa assim, tipo, cartas para minha avó, para a memória da minha avó, uma coisa assim, sabe? E ter a bonequinha, né, como uma velhinha, e talvez ela ir percorrendo assim a casa, assim. Eu ainda não pensei assim, no, eu pensei mais, ah, tipo assim, ações específicas, ainda não pensei, acho que vai mais pra frente. Né? Mas é isso, assim, eu tô pensando isso. É, a minha dificuldade, assim, que eu tô percebendo, tô vendo se consigo mudar, é porque eu, assim, até agora, tipo assim, eu pensei em colocar a caixa assim, né? Nesse Aham, sentido, e aqui o buraquinho pra gente ver. E, ótimo. ai, mas eu tô me perdendo um pouco, assim, tipo, em entender um pouco o espaço, assim, tipo, eu acho que às vezes, eu não sei, sabe, tipo, se, olha, eu ainda tô criando a bonequinha, tá? Ela Tá tá legal, tá em bonitinho, processo, né? tá muito legal. E aí eu tô pensando, tipo, objetos, eu não sei.
só que eu sinto assim, tipo, que como explicar isso? Tipo, pareciera que tá ficando, que eu não sei como preencher o espaço, assim, tipo, para que tenha dimensão, né? Tipo, eu ainda estou muito lá numa primeira, só nessa parede, e eu estou tendo dificuldade de pensar como distribuir a outra parte, preencher a outra parte da, tipo, da caixa, assim, sabe? Aí eu não sei. Eu acho que você tá aqui agora no. A dica que eu te dou é de repente sentar na frente aí, onde tá essa abertura do espectador, e ficar ali por algum tempo olhando e vendo e imaginando o que você gostaria que o espectador visse, assim, sabe? Sabe quando a gente tira foto de um pôr do sol? E aí Sim. você tem essa imagem, você fixa essa imagem em uma fotografia. Aquilo é a fotografia do que você queria ver daquele momento e levar para a vida, né? Você pode mostrar para uma pessoa, olha esse pôr do sol, que lindo, a montanha, pá. É meio que esse efeito. Senta ali na frente e meio que imagina qual tipo de fotografia que você quer ver. Por exemplo, você ainda está na parte meio que um plano só, né? Tem ali a parede do fundo e tá faltando fazer com que essa imagem se estenda, né? Faça cumprir todo o cenário que tá ali. Então, eu acho que para você ter esse efeito aí, você tem que partir do lado contrário, onde ao invés de estar aqui do lado do animador, é, esse exercício é para todo mundo. A gente tem que fazer o tempo todo. O que que você quer passar? Porque às vezes você tá do lado de cá e esquece, tá fazendo, produzindo lá de cá. E quando vê, muito detalhe que você fez nem é visto, porque a abertura é pequena ou porque tá num ângulo que não é ideal para ser visto, sabe? Então acho que é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, Dayana, e que eu te indico e indico para os outros também, é de sentar na frente ali na viseira onde que vai acontecer toda a cena Uhum. e olhar e falar assim, que tipo de quadro que eu quero passar, né? Qual que é essa imagem que eu quero mostrar? É o abajur ali no cantinho. Essa vó vai estar sentadinha no sofá e ela só vai mexer as mãos e vai ler várias cartas, sabe? E estou E, pensando. aí, e assim, então, tipo, às vezes, é, eu acho que a Lu pode me ajudar nisso também, mas às vezes a gente fica tão preocupado em fazer animações, ações. Vamos Sim, tirar a palavra animação para ação. Preocupado em fazer várias ações dentro da cena, mas às vezes eu já me deparei com algumas casas de espetáculo que o boneco é sentadinho, inerte ali, que tem movimentos simples, mínimos. Às vezes só de enxugar uma lágrima aqui, ó, passando a mão aqui com uma música muito bonita e que toca e que faz a cena acontecer, que não precisa de tanta ação, sabe, né, Lu? Você que sim. já participou de alguns É, festivais, já assistiu várias outras casas. tem isso mesmo. Eu tenho até que, eu perdi o comecinho dessa terceira entrada. Não consegui entrar. Enfim, eu tenho a Mansão dos Gatos, que eu manipulo por baixo, né? E os gatos, eles não fazem praticamente nada. É, sabe, né, não precisa muito, eles não precisam de ação. Eles anda para cá, anda para lá e mia, 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 mia. É basicamente isso. Não precisa muito movimento. É Mirella, né? É, Diana. é, A Diana. Mirelle. É, Diana. eu com nomes sou uma tristeza. É, o, não sei se você viu um dos vídeos que tem a espera, que eu acho fantástico a profundidade que dá aquela janela aberta e tem um segundo cenário do lado de fora da janela, né? Hum. Isso dá uma tremenda profundidade ali, né? É uma bobagemzinha. O vidro vai ser fechado, mas colocar um
que ele tenha, como que se fala? Um É, acetato profundidade, né? translúcido, né? Então, que tem alguma coisa lá fora da janela, né? É, e tá muito fofo que a vozinha ela parece uma bonequinha de pano, assim como o sofá, que toda essa cenografia seja essa coisa da boneca de pano. É como se fosse é, um, é um brinquedo. Que de repente é um brinquedo que a avó fez, né? Eu tenho umas memórias muito legais, gostaria de ter uma boneca que meu pai fez para mim. Eu não tenho a boneca, mas eu tenho uma memória assim que é a boneca do meu pai, né? Sim, Então, que, você representar essa vozinha, a avó, com, com, como se fosse uma boneca que a avó fez, né? É um brinquedo, tá muito com carinha de brinquedo, é muito lindo, é poético a beça, né? sim, sim. Tá muito Obrigada. legal. Até Obrigado, mais. Dayana. Obrigada. E vamos conversando. Arlete, ela entrou também agora nessa. Quer colaborar, Ed? Fica à vontade. Isso. Só uma sugestão, talvez, para trazer mais ideias para a Daiane. De repente, se trouxer um tapete, sabe? Já vai trazer essa cena aqui para frente. E Sim, daí ela fazendo esse exercício que tu falou, André, olhando ali e visualizando o tapete e, e essa parede, o sofazinho, de repente ela consegue compor, daí sentir o que tá faltando naquela sala, né? O que falta sim. no lado do tapete? Se falta, né? Se é que falta alguma coisa. Mas daí eu acho que um tapetinho no chão já dá para trazer a cena mais para frente e, e ganhar mais ideias, né? Mais possibilidades nessa cena. Lembrar de coisas que a casa da sua avó também tinha, como, sei lá, na casa da minha avó tem a foto do meu avô e da minha avó naquele Parede. período que era pintado, sabe? Que as fotografias eram pintadas. Então, tipo, de repente pegar um quadrinho miniatura e botar. Ah, tem muitas casas de vó que tinha aquele Jesus Cristo pendurado na parede, de repente um pequeno crucifixo. Coisas que vão lembrar, sabe? As casas de vós que são quase meio que um arquétipo, né? A gente consegue ver características de casas de vós em todas essas culturas, assim, em todos os lugares. Obrigado. Obrigado, Ed, pela colaboração. Obrigada. Arlete, seja bem-vinda. Obrigado, Dayana. Arlete, eu acho que é a primeira participação dela com a gente, como é a da Isis presencialmente com a gente aqui. Se você tiver alguma coisa para colaborar com a gente, se você quiser falar alguma coisa, falar, eu tô meio perdido, agora, tá tudo tranquilo, a gente conversa também no PV. Mas eu queria deixar aberto aqui um momento para você também, que se quiser falar, pode ficar à vontade. Mara também. Tudo bem, Mara? Deixa eu ver se a Mara consegue. Arlete, eu tenho que ligar o microfone na parte de baixo. Parte de baixo, canto esquerdo inferior. Ativar o microfone. Isso. Ah, Olá, meu nome é isso. Arlete. Eu sou de Manaus e é a primeira vez que eu estou participando e isso me sugere assim uma ideia. Como eu estou fazendo, eu faço canto e a gente está cantando na companhia do Olá e tem um gato de botas que ele é muito metido e eu já pensei em fazer um show do gato de botas. Assim, ele não mia, ele espirra. A meada dele é um espirro. E eu já até imaginei ele fazendo esse show
para mostrar o quanto ele se supera. Ou então eu tive uma ideia, porque minha mãe tem um sítio, eu já pensei em fazer também como lá tem uma nascente, tomar banho, também retratar sobre isso, sobre a natureza, né? Aqui de Manaus. Então eu ainda estou nessa dúvida, que material também eu vou usar, e eu gostaria de sugestão. Muito bom, muito bom. Tanto uma ideia quanto a outra dá para fazer. Tem muitas possibilidades, assim. O do Gato de Botas tem aí uma questão que dá para pegar, né? A questão cômica, que a criançada vai curtir, que os adultos também vão curtir. A outra proposta já é uma questão de mais de natureza, que você pode meio que levar para o lado ambiental, de conscientização, de, sei lá, de participar de conferências, levar para escolas, enfim. Vai depender muito de que você quer falar agora nesse exato momento mesmo. Então, acho que depois de hoje, do encontro de hoje, levando essa semana aí, você meio que fala, pô, o que que eu quero falar mesmo nesse momento agora exatamente? Ou o que eu tenho de material que colabora com uma dessas ideias? Ou às vezes vai acabar a aula hoje e você volta semana que vem e fala, pô, André, eu não. Eu decidi numa terceira proposta ainda, nem é aquela nem a outra, é uma terceira. E tá tudo bem também, assim, sabe? A gente. Essa oficina é tranquila porque a gente tem um espaço de 6 dias entre uma aula e a outra e que dá tempo da gente fazer muita coisa nesses 6 dias. Essa oficina já foi diferente, ela já foi terça e quinta, então às vezes não dava tempo de fazer muitas mudanças, porque o curso era menor e os encontros eram mais pertinho um do outro. Esse não, é todo sábado, então dá pra gente fazer muitos cavalinhos de pau, né? Em torno de si mesmo até se achar, tá tudo tranquilo. A gente vai levar essa oficina, cada um no seu tempo, como eu sempre digo nas aulas, tá bom, Arlete? Seja bem-vinda. Manaus está no meu coração também, como Canelas também tá. Todas as cidades que eu visito, ela sempre fica no meu coração, porque me toca de uma forma assim muito, muito legal. Eu fui aí em 2022 no simpósio do teatro Infanto-Juvenil, Brasil-Angola, e na UF, na UF, UEA, né, na verdade, né, Universidade do Estado do Amazonas, e foi muito legal conhecer um pouco, né, eu acho que tem muita coisa para conhecer de Manaus, mas ainda vou voltar em Manaus ainda. Obrigado, viu, Arlete? Eu acho que agora, deixa eu ver, a Elza falou, Lu colaborou, quer colaborar com a gente? Alguma coisa sobre o seu espetáculo, Lu Rosa, que você está pensando em dar uma adaptada, modificar, adicionar coisas? Ah, fala, tive em Manaus ano passado, uma mostra de lambe-lambe, o lançamento físico do nosso livro, né? Sim, Foi bem bacana. Tem bastante lambeiro aí, a garotada da UEA mesmo, né? sim. Da extensão lá. Tem bastante, muitos teatros lambe-lambe. Eu tô aqui dessa mansão dos gatos, tô precisando, querendo reduzir o tamanho dela. Entendi. Ela é muito grande. Por exemplo, para viajar com ela, eu precisaria de uma mala. Eu tenho até a mala, mas uma mala tamanho família, né? Que eu vou ter que pagar extra para Extra, viajar. né? É, porque os pés, eu fiz uma mansão de gato mesmo, né? Então, os pés dela são é, arranhadores. Então, assim, é volumoso, que é um cone de tecido que eu usei para dar sustentação. Então, eu preciso reformar ela inteira, mas ainda não sei. Até pela manipulação ser por baixo, tem os corredores. Depois eu posso postar foto lá Sim, no possa dar pra grupo. gente. Então, para eu reduzir o tamanho, eu vou ter que
provavelmente teria que refazer o fundo, né? Sim. E é trabalhoso fazer aquele fundo que eu fiz em aquela como que é o nome? Aquela madeira não é EVA, é que MDF? MDF, isso, MDF, é um monte de sigla, né? É, De MDF, e assim, ele é facinho de cortar, mas para fazer dá os trabalho. trilhos dá trabalho, bastante trabalho. No seu caso, a dramaturgia tá pronta, o seu pensamento Tá, da tá, coisa tá feita. É só pegar uma coisa que tá grande e diminuir a escala, né? exato. Mas a Lu traz aí um questionamento muito interessante para nós, assim, que é pensar sobre as viagens. Inclusive, semana passada eu falei sobre isso, né? Tipo, se a minha casa é muito grande, eu tenho que colocar numa mala que no avião não vai no bagageiro, vai lá embaixo. Tem que despachar. E aí, se a minha passagem vai ficar mais cara, ou vai ficar mais caro para mim, ou vai ficar mais caro para quem vai me contratar, né? Uhum, Então, tipo, isso pode ser uma. é, de repente, contrataria o André e não a Lu Rosa. Entende? Que às vezes você exato. perde um trabalho porque sua obra fica um pouco menos acessível para lugares que É talvez o engraçado que orçamento não tenha. o meu primeiro lambe, ou Asas para o Mundo, eu fiz de uma forma que ele desmonta inteiro. Eu levei ele montado, que cabia na mala, montado. Mas para voltar, como eu trouxe Miriti, lá de Belém, eu desmontei ele inteiro, né? Então Sim. ficou umas tabuinhas, ficou uma coisa pequenininha. Então tem isso, né? É legal pensar nessa questão. Eu fui muito mais pensando na estética, que é linda, Sim. né? É uma mansão de gatos, mas Mas aí surgiu a problemática do transporte. do transporte. São coisas pra caramba pra gente pensar, né? No Teatro Lab, Uhum, percebe? muita Que coisa. A gente você tem constrói um que. teatro, né? A gente. Eu não sei se todo mundo aqui já trabalhou, mas é como se a gente fizesse um trabalho colaborativo com várias pessoas em cada elemento do teatro, mas com uma só pessoa, né? Você está colaborando com você mesmo ali em várias vertentes. Você tem que ser uma pessoa que saiba construir uma trilha sonora, uma dramaturgia, bonecos, cenário. Você tem que pensar em logística, então você também é o próprio produtor do seu espetáculo. Então tem que vender. Você também tem que pensar nisso também, porque você vai viver, tem que ganhar dinheiro, é artista, é uma profissão, a profissão vem com salário, salário vem com dinheiro. Então, é, são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que eu falo, cada um vai no seu tempo, pensa as coisas, mas a gente nunca pode esquecer dessas coisas. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a gente tem que. Esperar a moto passar. Tem que pensar na questão de, olha, a gente precisa também construir a nossa trilha sonora, da nossa dramaturgia, já pensando em acessibilidades também. Como que eu vou pensar a minha obra com uma audiodescrição? Eu vou ter que ter duas trilhas sonoras, uma que conte o espetáculo da forma corrente, outra que tenha inserções de fala, de autodescrição, entende? Ou pausas para que o espectador possa passar a mão em algum espaço. Então são muitas coisas que a gente precisa pensar ao mesmo tempo, mas com nenhuma obrigação de ter que cumprir data, horário. Lembre-se que a nossa amostra é mostra de resultados, né? Um resultado que ainda não está concluído também é um resultado, tá bom? André, eu Ah, queria perguntar para a Lou, é Lou, é assim que fala, é, o que a caixa dela, a casa dela, ela falou que a primeira que ela fez é de desmontar. É de encaixe? Espera aí que eu vou tirar ela da caixa e mostro para vocês. Só um boa, momentinho. fique à vontade. Que é bom, gente. A gente só vira aqui, pega uma casa de espetáculo e mostra, fala, é assim, ó.
Acho que é Eu, melhor. que sonho, um dia eu vou ter também. Pega e trago. Deixa eu ver onde que vira a câmera. Aqui, acho que é aqui. Canto Virou? superior esquerdo. É, esquerda. Aqui, virou. Ó, ela. Deixa eu ver Tem se umas meu áudio tá borboletinhas, né? bom. Tá Parafuso e ligado? Tá. borboleta. Ó, tem essas borboletinhas. Ela É uma desmonta porquinha inteira. borboleta. Muito legal. Ela tem várias. É MDF aí também, ô Lu? Ou é um outro material Oi. mais fininho? Então, ela, na verdade, eu tinha feito de papelão. Aham. E aí um amigo me deu o fundo do guarda-roupa velho dele. E aí eu Eu fiz do ia. fundo do guarda-roupa. Por isso que é uma madeirinha de fundo de Eucatex. guarda-roupa, É o né? Eu conheço Catex? como Eucatex, é. É, ela é um pouquinho, não é levinha, levinha. Eu carrego num carrinho. Ela era maior e eu reduzi o tamanho e tudo desmonta. Tudo Legal. desmonta. E eu tô carregando numa caixa de sulfite. Eu tenho De- a tampa, e aí eu ponho num carrinho. Legal. Essa é uma possibilidade, pensar em casas de espetáculo que sejam desmontadas, né? Para que possa caber numa malinha menor e que não ocupe tanto espaço. Isso é muito Sim, legal. A casa do Bruno, lá que é da França, mas que mora em São Paulo, também é assim, né? Ela colmeia, isso, né? Desmonta isso. todinha. Isso é interessante pensar. Gala, quer conversar um pouquinho com a gente? A gente ainda tem 8 minutinhos. Gala, Mara, Mirelle, qualquer um. Quiser conversar com a gente, Um, mais uma vez. Não, agora ahora, sim. ¿me escuchas? ¿Me Sim, escuchas? sim, sim. ¿Me puedes repetir más lento? Você quer compartilhar alguma coisa que você está produzindo, que você está pensando? Sí, mira, voy a dar vuelta a la cámara a ver si es que Ok. puedo o no. Em, ya, ahora sí. Sim. Mira, mi caja que estoy preparando ahora es parte de una caja para poner llaves, Uhum. un llavero que nos regalaron y que con un temblor fuerte que hubo acá, se cayó y se desarmó. Aham. Entonces, eh, yo tomé las partes porque me parecían muy bonitas. De hecho, tiene otras partes que no las tengo acá a mano, pero tiene acá arriba como unas maderas como em, con unas formas muy bonitas. Entonces, a partir de eso dije, bueno, hago algo con estas puertas y esa madera. Entonces, em, yo tengo un lambe lambe que se llama El baile de la caracola, que, que es de 3 partes y que cuenta la historia de una niña que va a buscar una estrella, y mezclé en ese lambe lambe partes de autómata que se movieran. Sim, Entonces quise seguir un poquito la línea como hacer como otra aventura de esta niña que se llama entendi. Lumi, y quise que esta fuera una aventura que tuviera en un bosque. Que legal. Eh, Atrás hice un mecanismo, no sé si alcanza a ver, Sim. de, para Autômatos embaixo, né? que se muevan esos seres, que se muevan esos seres y que hicieran
qué quisieran? Algo más bien como mágico, como Sim. más lúdico, infantil. Y personajes son pequeñitos. A ver, déjame ver si es que los tengo a mano. Son chiquititos y bueno, está este pajarillo, este pajarillo que va a estar ahí. Acá está, mira, es muy chiquitita. Uhum. Entonces, en un momento este pajarito va a bajar y ella va a poder, le puse imanes allá abajo. E tem imãs. Sí, que Legal. vaya volando. Aún me falta acá arriba la base de movimiento, la planta de movimiento Sim. que va a ser superior y que va a tener allá atrás una abertura para que esta niña pueda volar y salir de escena. Estoy un poco complicada con el tema lumínico porque yo tengo eh, unas luces LED que encargué por internet, que son estas, Sim. que son muy bonitas, pero me gustaría que fueran prendiéndose las luces tenues a medida que el personaje avance. Entonces, descubrí que hay un aparato que se llama, es como un dimmer, un potenciómetro, Sim. eh, que voy a probar para ver si una vez que pueda poner las luces, poder con esto bajar la intensidad. Pero Uhum. funcionan solamente con estas, Entendi. no, Com as outras não funciona. no funcionan. Entonces, ahí estoy viendo cómo hacerlo. Estoy un poco entrampada en este proceso, eh, porque Mas como já tá que... avançadíssima, né? Também, né? ¿Cómo? Seu processo tá avançadíssimo, tá, tá muito Avanzado, além. Tá pero como que muito. comencé al revés. Como que comencé al revés, ¿viste? Como que como que me inspiré mucho en pintar y en hacer los Aham, tá, personajes, que como que lo que más me gusta, y después como exato. dejé como para el último lo más, como lo que me complicaba más. Entonces, Mas, estoy en ese proceso, pero vamos, no es una caja desarmable como los otros que tengo, que sí he podido mas ela não é lograr. muito grande, não, não, ela é pequena. Sí, es Ah, pequeña, então. mide de 35 por 35 por 21 de frente y de alto mide 33 centímetros, entonces es pequeñita, pero sí creo que es un poco delicada, como para trasladarla, tendría que armar algo que la protegiera bien para poder, si voy a viajar con él, eso. Sim, Es eso, en eso estoy ahora, tá eh, muito bom. Tá muito bom. sacando buscando algunas soluciones, como les decía, para el tema de las luces. Mas vamos fazer direitinho. Gente, estamos chegando ao fim do nosso terceiro encontro, né? É, a gente teve hoje um encontro mais de compartilhamento de ideias para ver como está. Tá muito legal a ideia de vocês. Tem gente que está muito avançado. E semana que vem a gente segue, tá bom? Às 2 horas. Tô renderizando todos esses vídeos. Os vídeos de hoje também já vai estar no canal para quem não assistiu, para quem quer assistir de novo. E agradecer novamente todos vocês aí que participaram hoje. E quem quiser colaborar na semana que vem também com o seu processo, fique à vontade, tá bom? Ah, eu não gosto muito de falar em público, eu gostaria de falar mais no PV com você. Tá tudo bem também, tá bom? E é isso. Um abraço, até semana que vem e tchau, tchau. Tchau, gente.